Nós vamos continuar estudando aqui o livro de Jonas e chegamos no capítulo 2. E nós vamos meditar aqui na oração de Jonas no ventre do peixe. Vamos ler do verso 1 até o 7. Jonas capítulo 2, dos versos 1 ao 7. Do ventre do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse: clamei ao Senhor na minha angústia, e ele me respondeu. Do ventre do Seol gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançastes nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas torrentes e ondas passaram por cima de mim. Eu disse: fui expulso da tua presença. Como poderei ver teu santo templo novamente? As águas me cercam até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolam na minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos montes. A terra me aprisionou para sempre com as suas trancas. Mas tu fizeste subir a minha vida da sepultura, Senhor meu Deus. E eu me lembrei do Senhor quando a minha alma desfalecia, e a minha oração chegou a ti no teu santo templo. Amém. Só até aqui, vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, como dissemos há pouco, viemos por tua causa, viemos para te adorar, viemos para te ouvir. E tendo lido a tua palavra, Senhor, nós precisamos que o teu Espírito nos ajude, que o teu Espírito revele as tuas verdades no nosso coração, e que teu Espírito trabalhe estas verdades nos nossos corações, para sermos transformados, para sermos aperfeiçoados, para sermos mais semelhantes ao teu Filho Jesus. Realiza, Senhor, a tua obra em nossas vidas e glorifica o teu santo nome. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Quando nós pensamos na graça salvadora do Senhor que nos alcançou, existem alguns aspectos da graça do Senhor que parecem incompreensíveis e totalmente incompreensíveis para aqueles que vivem fora da esfera da graça do Senhor. E como nós já falamos a outra vez, os liberais, eles tentam falar que este livro de Jonas é uma fantasia, que é impossível um homem ser engolido por um peixe. Mas a gente tratou sobre isto, né? Vendo que eles excluem completamente a soberania e o poder de Deus para realizar qualquer coisa que Ele quiser realizar. E quando chega então nesse capítulo 2, eles tentam usar este capítulo 2 para dizer que alguém, depois de muito tempo, pegou um salmo e colocou aqui neste capítulo 2 para justificar a história de Jonas ter sido engolido e depois cuspido ali na praia por este grande peixe, né? E simplesmente porque eles não conseguem acreditar no poder de Deus e que tudo que está registrado nas Escrituras é verdade. A palavra do Senhor é a verdade. E há pouco a gente cantava esta canção que dizia: entre todas as coisas, tu és verdadeiro. O Senhor é verdadeiro em tudo aquilo que Ele fala. Então nós vamos pensar um pouquinho aqui hoje nesta oração de Jonas, nesta oração que ele faz aqui no ventre deste grande peixe. E é impressionante isto, né? Porque até agora nós não vimos Jonas orando. Quando Deus o chamou para ir pregar em Nínive, Jonas não orou para poder responder de forma positiva a este chamado, para responder de uma forma correta,
Nós já falamos um pouquinho sobre isso. Ele poderia ter orado e falado: Senhor, eu não sinto vontade de ir, eu não quero ir, me ajuda com esta questão. Mas Jonas não orou. E durante a sua fuga para Jope também ele não buscou orientação de Deus. Quando ele comprou aquela passagem naquele navio que ia para Tarsis, ele também não orou. E quando o capitão do navio, no meio daquela tempestade, pediu, implorou para que ele orasse, ele também não orou. E por que ele não orou em nenhuma dessas situações? Que justamente a falta de oração é que o levou para essa descida. Como nós falamos, Jonas foi descendo, descendo, descendo. A sua vida só tinha uma direção, que era para baixo, porque ele não orou, e então ele cometeu essa tolice de fugir da presença de Deus, se rebelou contra Deus e causou a sua própria ruína. Mas por que Jonas não orou? Primeiro, ele não queria falar com Deus. E por que ele não queria falar com Deus? Porque ele não queria ouvir a resposta de Deus para tudo isto que estava acontecendo em sua vida. O seu objetivo era fugir da presença de Deus, era escapar da presença de Deus. E a oração dificilmente iria ajudar Jonas nesse seu objetivo. Você pode notar isso, sempre que você quer fazer algo que você sabe que está fora da vontade de Deus, você não ora. Quando você está determinado a uma coisa e você sabe que Deus vai dizer para você não fazer aquilo, então você não pergunta para Ele, porque você não quer ouvir. E é isso que estava acontecendo com Jonas. E é o mesmo, como eu disse, acontece com as nossas vidas. Toda nossa desobediência vai nos levar a não orar. E a falta da oração nos leva à tolice e ao pecado. E então essa tolice e pecado nos levam para o desastre. Sempre que nós cairmos nesse desastre em nossas vidas, pode concluir isto: faltou oração, faltou esta busca pelo Senhor. Mas agora nós vemos Jonas orando, e o que é que mudou na vida de Jonas para transformá-lo agora neste homem de oração? Como nós falamos lá no navio, quando o capitão implorou para ele orar, ele não quis orar. Por que ele não orou lá? Porque a sua consciência o impedia de orar. Ele não estava arrependido do seu erro, ele não estava arrependido da sua rebelião, e então ele não conseguiria orar. E ninguém consegue orar até que esteja pronto para se arrepender dos seus pecados, da sua rebelião, e fazer a vontade de Deus, ou estar disposto a fazer a vontade de Deus. O pecado, quando ele não é confessado, ele é sempre um impedimento para a vida de oração. Mas como perguntamos, o que é que mudou agora na vida de Jonas dentro deste grande peixe? O que é que aconteceu? E a resposta é uma só: a graça de Deus se manifestou ali na vida de Jonas, quando ele chegou no fundo deste poço. Quando ele estava agora no último estágio da sua fuga, porque ali certamente ele iria morrer. Então a graça de Deus se manifestou e leva Jonas a buscar a presença do Senhor, leva Jonas a orar. Às vezes a pessoa diz: ainda bem que eu orei. Não é ainda bem que você orou, graças a Deus que o Espírito de Deus me levou a orar. Porque se não for pelo Espírito Santo de Deus, nós nunca vamos a Ele. Mas a graça de Deus se manifestou ali, quando Jonas estava separado de Deus, estava separado da comunhão com o povo de Deus, estava separado
do testemunho da palavra de Deus, quando ele havia recusado a palavra de Deus. E assim, queridos, muitas vezes acontece com as nossas vidas, nós nos rebelamos contra Deus e vamos descendo cada vez mais para o fundo do poço. Muitas vezes é uma descida lenta, que a gente não vai percebendo, a gente só percebe quando chega lá no fundo. Porque até aqui Jonas não havia se dado conta do que estava acontecendo com ele. Ele estava tão determinado na sua rebeldia, na sua rebelião contra o propósito de Deus, que ele não percebia o que estava acontecendo. E muitas vezes a gente não percebe o que está acontecendo, a gente pensa que simplesmente está acontecendo. A gente simplesmente pensa que é obra do acaso ou obra do destino, e não é. É a nossa rebelião, é a nossa falta de comunhão com Deus. Porque o Senhor prometeu: jamais te deixarei, jamais te abandonarei. E Ele não nos abandona, Ele não nos leva para o erro. A Bíblia é muito clara nisso. Deus não pode tentar ninguém para o erro. Ele não pode ser tentado, Ele a ninguém tenta para fazer coisas erradas, Ele não manda ninguém fazer errado, Ele não dirige ninguém a fazer coisas erradas. Mas a nossa recusa pela palavra de Deus, a nossa recusa pela vontade de Deus, pelo propósito de Deus, é que nos leva a cometer os erros, a cometer o pecado e a arruinar a nossa própria vida. Mas Deus, em sua graça, neste momento em que Jonas está no último estágio da sua rebelião, Deus dá a ele essa experiência e mostra: você quis fugir de mim, você quis ir para longe da minha presença, e olha onde você chegou. Olha o abismo para o qual você caminhou até aqui. E então, ali lançado no mar, Jonas se viu preso, ainda vivo, preso neste túmulo, que era a barriga desse grande peixe, abaixo, ali nas profundezas do mar. Mas por causa da graça maravilhosa de Deus, que antecede a oração de Jonas, então finalmente Jonas está capacitado a orar. Então, lembre-se disto, é a misericórdia de Deus que nos faz lembrar de Deus e buscar a sua presença. Como Jonas, muitas pessoas expressam a sua insatisfação com os cuidados de Deus, quando elas veem suas vidas caindo nas profundezas, e a gente vê muitas pessoas ressentidas com Deus. Elas culpam a Deus pelas coisas que acontecem com elas. E muitas vezes elas perguntam: por que Deus permitiu? Onde Deus estava? E elas não se dão conta de que o problema delas é a sua própria rebelião. As pessoas acham que Deus não cuidou delas, mas a Bíblia diz que Deus é fiel e não deixa vir sobre nós nenhuma tentação que não seja humana, e nunca acima daquilo que a gente pode suportar. E sempre que Ele permite que o diabo nos cerque, que Ele permite até que a gente caia na nossa própria vontade, a Bíblia diz: Ele abre uma porta de escape, e Ele mostra: você pode escapar por aqui. Mas muitas vezes a gente está tão obstinado que a gente não consegue ver esta porta que Deus está abrindo para nós escaparmos. Jonas podia ter alegado, aqui nesta última etapa, ele podia ter alegado que o que Deus havia pedido para ele não era razoável, visto que Deus estava pedindo para ele ir pregar para um povo bárbaro que afligia o povo de Israel. Ele podia alegar que
a sua fuga era sensata, o seu sentimento era sensato. Mas agora Jonas não faz isto. Jonas reconhece que Deus o havia lançado no abismo por causa da sua própria rebelião, e que agora somente Deus era capaz de resgatá-lo deste abismo. E isto nos ensina, queridos, que nós podemos clamar a Deus em qualquer momento de nossas vidas. Mesmo no profundo abismo, nós podemos clamar. Às vezes o diabo engana as pessoas, que quando a pessoa se lembra de Deus lá no fundo do abismo, o diabo diz: agora você vai clamar, agora você vai orar, agora não adianta mais. E é uma grande mentira, porque o Senhor sempre está pronto para ouvir o nosso clamor. Ele diz: clama a mim e eu vou responder, e eu vou mostrar coisas grandes e novas que você não sabe. Clama e eu respondo. Se fosse verdade, queridos, que quando nós pecamos nós não pudéssemos orar, nós já estaríamos ardendo no inferno. Porque quando Ele nos encontrou, onde nós estávamos? Às vezes as pessoas dizem: quando eu melhorar eu vou para a igreja. Então você nunca mais vai, porque você nunca vai melhorar. Se não é a graça de Deus sobre nossas vidas, nada vai acontecer conosco. Mas o reconhecimento de Jonas, que o leva à oração, está aqui no verso 3, quando ele diz assim: pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas torrentes e ondas passaram por cima de mim. Jonas reconheceu que, apesar de terem sido os marinheiros que o lançaram ali do navio para o mar, e isto por uma recomendação dele mesmo, né? Ele que disse: me joguem no mar. Ele sabia que era Deus que estava lançando ele no abismo. Ele diz: tuas torrentes e tuas ondas passaram por cima de mim. Veja, Jonas reconheceu que tudo que estava acontecendo agora com ele havia sido causado por Deus, mas também reconhecia que tudo que Deus estava fazendo agora era consequência do seu próprio pecado. Ele era culpado por tudo que estava acontecendo com ele. Veja que em momento algum nesta oração ele acusa Deus de qualquer coisa. Como ele já havia dito para os marinheiros, né? Porque eu sei que esta grande tempestade vos sobreveio por minha causa. Eu sou o culpado. Eu sou o culpado. A gente precisa aprender a admitir isso, queridos. Eu sou o culpado. Não é Deus o culpado. Não é a pessoa que está do nosso lado, não são os nossos familiares, não são os nossos pais, não são os nossos filhos, não são os nossos irmãos, não é a igreja, não é o mundo. Nós somos culpados. O salário do pecado é a morte. Não é o que os outros fazem, é o que nós fazemos. Deus não nos julga por causa das pessoas, Deus nos julga por nossa própria causa. E toda a ceia a gente lê o texto de Paulo que diz: se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos disciplinados, nós não seríamos julgados. Veja que toda a questão está em nós. A culpa é nossa. Ok, queridos? E agora, Jonas podia acrescentar na sua declaração: eu sei que por causa do meu pecado é que eu estou morrendo no ventre deste grande peixe. Em vez de se voltar contra Deus, Jonas agora estava disposto a encarar a si mesmo e o seu pecado. Infelizmente, Jonas só se deu conta da realidade quando chegou no fundo do abismo, né, nas profundezas.
lá no navio, ele sabia o que era correto, ele acertou na doutrina, como nós já estudamos, mas o seu coração estava errado. A sua boca falava coisas certas, mas o seu coração estava errado. E foi por isso que ele não conseguiu orar lá no navio. Mas agora, na escuridão, no final, quando ele estava cercado pela morte, quando todas as opções haviam se esgotado, quando só sobrava agora a condenação, é que o coração de Jonas respondeu à sua confissão. E então ele confessou o seu pecado. Ele sabia que agora só Deus podia ajudá-lo. E então Jonas se voltou para Deus e ele diz: clamei ao Senhor na minha angústia. Jacques Ellul, ele escreve o seguinte, é muito interessante. Obviamente, quando o homem tem para onde fugir, ele não ora a Deus, e Deus não vem até ele. Enquanto o homem conseguir inventar esperanças e métodos, ele sofre naturalmente da pretensão de poder resolver seus próprios problemas. Quando os marinheiros tentaram salvar o navio com suas habilidades náuticas, Jonas dormiu. Todas essas ajudas tiveram que ser destruídas. Todas as soluções precisaram ser bloqueadas. E todas as possibilidades do homem tiveram que ser superadas pela magnitude do desafio para fazer com que Jonas voltasse para Deus. Veja, queridos, a gente não precisa esperar por isto, esperar não ter mais alternativa. Infelizmente, Deus é sempre a última alternativa do homem. A gente vê muitas vezes a declaração dos médicos: fizemos tudo o que podíamos, agora só Deus. Quando na verdade sempre foi só Deus. Porque quem deu habilidade para aquele médico, se não foi o próprio Deus? Como nós já estudamos sobre a graça comum, Deus é quem dá habilidade para todas as pessoas. O homem não é nada em si próprio. O homem não é nada, como o próprio Deus diz nas Escrituras, o homem é como um trapo de imundícia. Mas a graça maravilhosa do Senhor faz toda a diferença. Agora, a gente percebe aqui o contraste, entre o apelo do capitão lá no navio, pedindo para Jonas orar, e a resposta de Deus para toda essa situação. Porque o mestre do navio chegou para ele e disse: levanta-te, clama ao teu Deus. Mas Deus não disse levanta-te. Deus levou Jonas para baixo, por causa dos pecados de Jonas. Então ele foi caindo para poder orar. O capitão disse: sobe. Deus disse: afunda, porque é lá que você vai me ver, porque até aqui o seu orgulho o impede de me ver. Mas na humilhação, queridos, a pessoa olha para Deus. É como se Deus dissesse: caia diante de mim, Jonas, e então você vai ser capaz de orar. E sabe, querido, às vezes a melhor coisa que pode nos acontecer é aquilo que a gente mais teme. Porque quando aquilo que a gente teme acontece, então nós perdemos o nosso chão, perdemos a nossa autoconfiança, perdemos todo o nosso orgulho, e isso remove de nós qualquer outra esperança, a não ser a nossa esperança em Deus. E às vezes é isso que é preciso para nos fazer orar de verdade, chegar ao fundo do poço. É interessante porque quando nós estudamos as Escrituras a respeito de oração, nós não encontramos a postura que nós devemos. Não há um mandamento dizendo que a gente só pode orar de pé, ou sentado, ou deitado. Não existe isso, e a experiência nos mostra que
Orando em pé somos atendidos, orando sentados somos atendidos, orando deitados somos atendidos, orando de joelhos somos atendidos. A Bíblia realmente não mostra isto, mas algo que a Bíblia realmente mostra é que quando as pessoas estão na sua angústia, no seu desespero, na mais terrível necessidade, elas caem de joelhos diante do Senhor, elas se humilham diante do Senhor. E para que Jonas então abandonasse os seus próprios planos de teimosia, de rebelião, e se voltasse para Deus, voltasse a pôr a sua esperança em Deus, ele precisava primeiro cair de joelhos diante do Senhor. Eu não sei como ele se ajoelhou ali no ventre daquele peixe, mas uma coisa é certa, o seu coração estava ajoelhado diante do Senhor, o seu coração estava prostrado diante do Senhor. E é por isso que Pedro nos exorta lá na sua primeira carta, capítulo 5, no verso 6. Portanto, humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele a seu tempo vos exalte. Jesus disse que todo aquele que se humilhar diante dele será exaltado, mas todo aquele que se exaltar perante ele será humilhado. Jonas se exaltou, dizendo: a minha vontade é mais importante. E então ele foi humilhado. Mas quando a pessoa se humilha diante do Senhor, reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo a sua insignificância, então essa pessoa é exaltada pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Mas infelizmente, a gente não gosta de se humilhar. E é por isso que Deus, na sua graça, faz por nós o que nós não queremos fazer. Ele nos leva à humilhação. Nós estamos tratando aqui sobre o pecado de Jonas que o levou a esta condição. Mas muitas vezes, queridos, há pessoas que estão em situação tão desesperada e não é tão evidente um pecado cometido. Às vezes uma mãe sofre com uma enfermidade do seu bebê. E como a gente pode explicar todas estas coisas? E a resposta é sempre a mesma. É um tema que é uma variação desse tema que nós estamos estudando. Que a fim de podermos nos voltar para Deus de verdade, nós precisamos aceitar que Deus é soberano, que Deus é santo, justo e bom. A gente jamais deveria perguntar para Deus: por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor não cuidou? Mas sempre perguntar: o que eu preciso aprender em toda esta situação? O que eu ainda não entendi a respeito da tua soberania? O que eu ainda não aprendi a respeito da tua santidade, da tua bondade, da tua justiça? Porque isto é uma questão vital, queridos. Nós precisamos reconhecer que Deus é Senhor soberano, como também Ele é o Salvador. Precisamos reconhecer. E assim como Jonas teve que se curvar diante do chamado soberano de Deus em seu ministério, nós também precisamos nos curvar diante do Senhor, diante de todos os seus propósitos para as nossas vidas, seja quais forem as circunstâncias. Muitas vezes Deus está chamando sim as pessoas para o arrependimento de um pecado evidente, mas em outros tempos Deus está preparando pessoas para coisas que Ele ainda vai fazer, preparando pessoas para um chamado que Ele ainda vai fazer, ou preparando pessoas para passar por uma provação que Ele vai permitir. E não importa se Ele está chamando para o arrependimento ou se Ele está chamando para ser preparado, Deus vai usar a humilhação para nós encontrarmos o senso correto de adoração e confiança no Senhor. Deus disse através do profeta Isaías, tanto no capítulo 45, verso 22, como 46, verso 9: eu sou Deus e não há outro.
E nós vamos encontrar todas as respostas que a gente está querendo encontrar. Primeiramente, reconhecendo a soberania santa, justa e bondosa de Deus em tudo aquilo que Ele faz e no seu chamado para as nossas vidas. E em segundo lugar, nós vamos encontrar a resposta quando nos voltarmos para Ele, reconhecendo que Ele é o único capaz de nos salvar. E então aqui no final de tudo a gente vê Jonas se arrependendo, e ele não só ora a Deus por causa do conhecimento da soberania ou da santidade de Deus, mas ele ora por causa da lembrança da graça de Deus, que faz seu coração se voltar para Deus. Jonas percebe que ele não estava simplesmente passando por uma calamidade física. O problema é que sua alma, o seu coração havia rejeitado a Deus. Como a gente está vendo desde o começo, Jonas, ele quis fugir da presença de Deus. E agora ele está vivenciando o desejo do seu coração, estar longe da presença de Deus. Como ele diz: fui expulso da tua presença. Esse reconhecimento do profeta da presença justa, soberana de Deus em sua vida. Ele diz: eu fui expulso. E por que eu fui expulso? Porque eu quis fugir. Eu não quis. Isso nos lembra quando Jesus disse para o povo de Jerusalém: quantas vezes eu quis juntar vocês como a galinha junta seus pintinhos debaixo de suas asas, e vocês não quiseram. Jonas não queria a presença de Deus porque ele não queria fazer a vontade de Deus. E agora, no ventre do peixe, ele diz: fui expulso da tua presença. Mas ali ele diz, ele reconhece a grande bobagem que ele fez com a sua vida, a grande tolice da sua vida, e ele então pergunta: como poderei ver teu santo templo novamente? Então aqui Jonas se lembra da graça misericordiosa de Deus. Jonas lamenta ter perdido a presença de Deus e deseja isto novamente. E aí a gente lembra de Davi. Talvez depois de contemplar tantas pessoas que rejeitaram a presença de Deus, como ele via o sofrimento de Saul por ter se rebelado contra Deus e não voltado o seu coração para Deus. Quando Davi comete o pecado, a sua oração lá no Salmo 51, ele diz: não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Queridos, isso é algo que nós precisamos desejar, e como cantávamos há pouco, é desejar estar neste lugar santo da presença de Deus. E é com essa confiança renovada na graça de Deus que Jonas então está agora impelido a orar mais uma vez e a chegar mais uma vez àquele lugar santo, porque ele sabia que no lugar santo ele encontraria o socorro que ele tanto precisava. E é exatamente isso que o escritor aos Hebreus nos diz lá no capítulo 4, versos 15 e 16. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que a nossa semelhança foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. E este foi o desejo do coração de Jonas ali no ventre daquele peixe: como eu posso mais uma vez ver o teu santo templo? Quando nós chegamos a este ponto de nos entregarmos de verdade a este Deus maravilhoso, então nós sempre vamos
orar de verdade. Vamos buscar o poder e a misericórdia do Senhor para a nossa salvação. E então um dia poderemos dizer como Jonas aqui no verso 2: clamei ao Senhor na minha angústia, e Ele me respondeu. Do ventre do Seol gritei, e Tu ouviste a minha voz. Mas pensando um pouco mais aqui sobre esta oração de Jonas, a gente está vendo como Jonas foi orar. Mas pensando na oração de Jonas, né, que é algo muito importante, como é que Jonas se lembrou da graça soberana de Deus? Como que ele se lembrou das coisas de Deus ali no ventre daquele grande peixe? Nós falamos quando Jonas se lembrou da graça de Deus para que voltasse a orar, que foi naquele momento extremo, né, final, ali nas profundezas, no ventre daquele grande peixe. Mas como então Jonas se lembrou da graça de Deus? E para a gente encontrar a resposta a essa pergunta, vamos olhar para a oração de Jonas. E se a gente tirar esta oração aqui do livro de Jonas, se você simplesmente ouvisse esta oração de Jonas, de onde você se lembraria, ou do que nas Escrituras você se lembraria? Provavelmente dos Salmos. E você perguntaria: que salmo é esse? Não é verdade, queridos? E na verdade, se você estudar o livro de Salmos, meditar, você vai ver que essas palavras de Jonas, elas se referem ao Salmo 3, ao Salmo 5, ao Salmo 16, 18, 31, 42, 50, 65, 88 e 120. E o que isso significa, queridos? Que nos Salmos nós encontramos todas as perspectivas, todas as esferas que envolvem Deus e o homem, que envolvem a vida e a morte, o desespero e a esperança, o medo e a fé. Veja que a oração de Jonas mostra tudo isto, né? É como que de repente Jonas se transforma aqui no oráculo do saltério, quando ele está ali na barriga daquele grande peixe. E como que isto aconteceu? E a resposta é única. Jonas, como ele declarou, um hebreu, adorador do Deus que criou o céu, o Senhor dos céus que criou a terra e o mar. Jonas, ele cresceu, ele foi criado meditando na palavra de Deus. Seus pais provavelmente obedecendo a ordem de Deus, e o Jé até pregou sobre isso a semana passada, que os pais devem mostrar aos filhos, a nova geração, as coisas de Deus. E provavelmente Jonas cresceu ouvindo a palavra de Deus, ouvindo os salmos. Talvez no seu tempo, antes da rebelião, ele cantava os salmos. Você sabe que os salmos eram um livro de hinos do povo de Israel, que eles cantavam em diversas ocasiões. E provavelmente Jonas havia feito isso durante a sua vida, porque ele vivia no meio do povo de Deus. E agora nessa situação extrema, nas profundezas do mar, no ventre daquele grande peixe, quando Jonas sente a necessidade de orar, a graça de Deus está o impulsionando a orar. Então ele se lembra da palavra de Deus e começa a orar segundo a palavra de Deus. Ele, na sua oração, ele expressa a própria palavra de Deus. E a gente vê então que esta situação de Jonas é a maior propaganda possível sobre a riqueza
de nós meditarmos no livro dos Salmos e não só no livro de Salmos, mas nas Escrituras. Esta palavra bendita, inspirada pelo próprio Deus. Então, Deus coloca nos lábios dos seus adoradores as palavras de fé, adoração e vida. Como o próprio salmista dizia, que Deus colocava nos seus lábios uma nova canção e no seu coração um hino de louvor. O próprio Deus, com a sua própria palavra, é que nos inspira a oração verdadeira. Quando a gente olha para o livro de Salmos, a gente encontra, o homem em todas as suas circunstâncias, o homem nas suas necessidades, o homem no seu desespero, olhando para Deus e buscando em Deus a fé e a solução. Nos Salmos nós lemos as mesmas queixas que o nosso coração faz, e também encontramos nos Salmos, na palavra de Deus, o remédio para todas as nossas queixas, por causa de uma nova compreensão da glória e da graça do Senhor sobre nossas vidas. Você pode perceber que os Salmos abordam todas as emoções humanas e cada emoção humana. Os Salmos abordam as experiências do homem, tanto os pontos altos como os pontos baixos. E tudo isto mostra também a restauração da fé do cristão no seu Deus. Nós vemos que os Salmos apresentam a doutrina da salvação na luta e na experiência que as pessoas vivem. Os Salmos apresentam as verdades da salvação de Deus, da palavra de Deus, como uma luz no meio da escuridão. E isto para restaurar o coração dos homens. A gente lembra quando aquele pai chega diante de Jesus e diz para Jesus: o Senhor pode fazer alguma coisa? E Jesus disse: tudo é possível ao que crê. E aquele homem diz: eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Sabe como Deus nos ajuda, queridos, na nossa incredulidade? Sabe como que Jesus nos ajuda na nossa incredulidade? Nos dando a sua palavra. É aqui que nós vamos ver a graça, a glória de Deus, a misericórdia de Deus. É aqui que a nossa fé vai ser renovada. É através das Escrituras que nós vamos conhecer o Senhor e podemos retornar para Deus. Se nós adquirirmos este hábito de meditar nas Escrituras, que foi o que Deus disse para Josué: não se aparte do livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para teres o cuidado de fazer conforme o que está escrito, e então farás prosperar os teus caminhos e tudo te irá bem. Não são cursos de autoafirmação, de mente positiva e tantas outras coisas. Cursos de finanças, como lidar com as finanças, como lidar com isso, como lidar com aquilo. O que traz a solução para os nossos corações é o conhecimento da palavra de Deus, que nos ensina a chegar diante dele, que inspira a nossa fé, ou que na verdade traz a fé do próprio Deus para dentro dos nossos corações. Se nós tivermos o hábito de meditarmos nas Escrituras, então, queridos, estas palavras vão fortalecer a nossa fé. A gente fala aqui de Jonas, lembrando dos Salmos, mas esta é uma verdade sobre toda a palavra de Deus, e o próprio livro de Jonas está nos mostrando isto, nos oferecendo esta lição. Veja, como começou o livro de Jonas? Começou com um chamado de Deus.
que aos olhos de Jonas era difícil. E então a sua fé foi abalada por esse chamado para pregar em Nínive. O pecado do ódio que estava no coração de Jonas mostra a sua cara. E então Jonas foge da presença do Senhor. Como nós já dissemos, em vez de orar, em vez de buscar conselho entre os outros profetas, em vez de olhar para a palavra de Deus, Jonas tampa os seus ouvidos para tudo isto. E então ele foge da influência da palavra de Deus. O que Jonas fez foi fugir de Deus. Ele encontrou a solução para o seu desespero naquele navio a caminho de Tarsis. E quantas versões do navio de Tarsis existe hoje nas nossas vidas? Quando nós entramos em conflito com a vontade de Deus, quando Deus mostra o que Ele quer de nós e nós entramos num conflito porque nós não queremos aquilo, quantas versões do navio de Tarsis nós nos agarramos? Como tentamos justificar que não queremos a vontade de Deus? E infelizmente isto é verdade também em muitas igrejas. Quando diante do difícil chamado de Deus para permanecer fiéis à palavra de Deus, essas igrejas também embarcam em navio para Tarsis, substituindo a pregação da palavra de Deus por shows. A palavra de Deus parece que ofende, então eles não querem a palavra de Deus para atrair pessoas. Então eles usam os navios de Tarsis e fogem da palavra de Deus, porque não querem ser perseguidos, porque não querem ser zombados. No entanto, queridos, a resposta verdadeira à nossa necessidade e ao nosso desespero só se encontra num lugar: na palavra de Deus. E é somente quando nós voltamos para ficar debaixo da influência de Deus é que nós seremos restaurados pelo Senhor e seremos levados ao verdadeiro arrependimento dos nossos pecados. É a influência da palavra de Deus que faz o nosso coração se voltar para Deus em oração. E a falta da palavra de Deus nos afasta de Deus através dos caminhos para Tarsis. Então, queridos, tanto na experiência do indivíduo como na experiência de uma igreja, de uma congregação, a única verdade que existe é esta: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Shows não produzem fé. Teatros não produzem fé. O que produz a fé é a pregação da palavra de Deus. A única maneira de nós experimentarmos a graça de Deus em nossas vidas é nos voltando para a palavra de Deus. Quando Pedro estava pregando e falando a respeito da conversão das pessoas, falando a respeito da fé em Cristo, ele disse o seguinte, lá na sua primeira carta 1:23: fostes regenerados, não de semente perecível, mas imperecível, pela palavra de Deus, que vive e permanece. Veja, é a palavra de Deus que restaura a nossa vida. Quando Jesus falou sobre a graça de Deus para a santificação, para crescimento, para a restauração, lá em João capítulo 17, verso 17, ele orou pela igreja dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Veja, queridos, é a palavra que gera a fé,
É a palavra que gera santidade, é a palavra que gera vida com Deus. Sem a palavra de Deus, sem o poder da palavra de Deus, nós não somos nada e não chegaremos a lugar nenhum. Podemos até ser bem-sucedidos em alguma coisa. Jonas foi bem-sucedido para ter aquela passagem no navio. Jonas foi bem-sucedido para dormir no porão daquele navio. Mas o abismo chegou. Não se iluda com questões bem-sucedidas na sua vida, se você não está debaixo da influência da palavra de Deus. O abismo vai chegar. Mais cedo ou mais tarde, o abismo vai chegar. Então, queridos, não importa se nós somos humilhados pela primeira vez, ou se estamos passando mais uma vez por processos de humilhação, porque estamos perecendo nos nossos próprios caminhos. A grande verdade é que a graça de Deus que nós necessitamos é encontrada e vivenciada somente por meio da palavra de Deus. E uma coisa que a gente precisa entender, que é a restauração da comunhão com Deus, ela deve começar exatamente nas áreas onde aconteceram as rebeliões. E é somente isto que vai nos levar ao arrependimento. E o arrependimento, queridos, envolve isto. Olha o que Jesus diz para a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse capítulo 2, verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Quando você vê o princípio da igreja, quais foram as primeiras obras da igreja geradas pelo Espírito Santo? A Bíblia diz: eles perseveravam na palavra e na oração. Entenda isso, queridos. Duas coisas são necessárias. O que aconteceu na vida de Jonas nos ensina o que nós precisamos. Primeiro, retornar para a presença de Deus através da oração. Como ele diz: clamei ao Senhor na minha angústia, e ele me respondeu. Do ventre do Sheol gritei, e tu ouviste a minha voz. E a segunda coisa, retornar para a palavra de Deus. Antes, Jonas havia rejeitado a palavra do Senhor, mas agora ele está se apegando à palavra do Senhor. Então entenda isto: a oração e a palavra sempre estarão juntas, e esta é a base da vida cristã. Não tem, queridos, como nós orarmos verdadeiramente sem a palavra de Deus. E não haverá palavra de Deus no nosso coração se nós não orarmos enquanto lemos a palavra de Deus. Por isso, o conselho de Paulo para a igreja dos Colossenses, no capítulo 3, versos 16 e 17. A palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda a sabedoria. Ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. Como é que nós podemos, queridos, ensinar, aconselhar, cantar, orar? A resposta: tendo a palavra de Cristo habitando ricamente os nossos corações. E como que nós podemos orar com eficácia? João diz na sua primeira carta, capítulo 5, verso 14: e esta é a confiança que temos nele, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve.
Quando você ora as Escrituras Sagradas, então você sabe que Deus vai te ouvir, porque você está orando conforme a vontade de Deus. Então, entenda isto: palavra de Deus e oração sempre estarão juntas. Não existe verdadeira oração se não for segundo a palavra. E a palavra de Deus jamais encherá o seu coração se você em oração não a desejar e buscar. Se você não entrar no santuário para clamar por Deus: Deus, fala comigo, Deus, me ensina. Amém, queridos? Espero que você tenha entendido esta palavra. Nós ainda não acabamos aqui de meditar na oração de Jonas. Nós vamos continuar ainda nesta oração e vamos ver coisas maravilhosas. Porque aqui nós vimos quando Jonas orou. Nós vimos como Jonas foi orar. Mas nós vamos ver ainda o que Jonas orou. Amém? Vamos ficar em pé. Então eu convido você a dar uma de Jonas. Lembre-se do que a palavra de Deus diz, e então busque a presença do Senhor. Talvez como Jonas, confessar: eu estou na situação que estou por causa da minha rebelião, por causa da minha falta de entendimento das Escrituras, por falta de oração, porque não estou orando direito. Tiago diz sobre isto: vocês oram e não tem nada, porque vocês oram errado. Então, vamos buscar a face do Senhor. Talvez como os discípulos: Senhor, me ensina a orar. Mas acima de tudo, como Jesus disse, lembra onde você caiu, onde você deixou de obedecer, onde você se rebelou, o que você se recusou para Deus. Lembra onde você caiu e volta, se arrepende e volta a praticar o que Deus falou com você. Amém. Vamos orar. Como o Senhor disse através de Zacarias: voltai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas obras más. Voltemos, pois, a Deus, e Ele se voltará para nós. A graça de Deus diz: volte. E quando nós nos dispomos a voltar, a graça vem e o Senhor se volta para nós. Mas o primeiro passo, Ele pede: volte. Em sua graça Ele diz: volte. Volte o seu coração totalmente para mim. Senhor Deus, nosso Pai querido, somos confrontados pela Tua palavra. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos ajude. Queremos voltar para Ti todo o nosso coração, para Te amar com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Queremos, sim, obedecer ao grande e único mandamento de nos voltarmos para Ti com todo o nosso ser. Que o Teu Espírito nos ajude, nos dando compreensão da Sagrada Letra,
Que o Teu Espírito nos ajude, nos enchendo com o temor do Senhor. Que o Teu Espírito nos ajude, nos inspirando a orar. Que a Tua graça, Senhor, nos cubra. Que a Tua glória, Senhor, nos envolva e nos transforme. Para que Jesus Cristo seja glorificado, Jesus Cristo seja honrado. E como igreja, Senhor, nós possamos resplandecer como astros no meio de uma geração perversa e corrupta. Sim, que possamos ser sal e luz nesta terra. Por isso, Senhor, estamos aqui nos voltando para a Tua palavra e Te buscando, que queremos Te honrar com todo o nosso ser, com toda a nossa existência. Como lemos na Tua palavra, Senhor, tudo que fizermos, seja por atos, seja por palavras, que possamos fazê-lo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai. Que este desejo, Senhor, permaneça no nosso coração. Como disse o Teu servo e nós cantamos há pouco, que possamos desejar e buscar somente uma coisa, que é habitar na Tua presença, andar na Tua presença, fazer a Tua vontade e glorificar o Teu santo nome. Este é o nosso desejo, esta é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus.